Shalom, shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouco hoje sobre o cubo de Metatron. Não iremos abrir tudo, vamos falar em partes, aquilo que recebemos do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus. Espero que você possa aproveitar o conteúdo, tá bom? Cubo de Metatron, geometria sagrada, leis universais, leis que o próprio Deus criou. Quando falamos do cubo de Metatron, logo lembramos do arcanjo Metatron. Quem é o arcanjo Metatron? Que talvez você não encontre ali o nome dele na Bíblia, mas que muitos judeus conhecem a história, mas você encontra ali pistas. Talvez eu deixe aí para você alguns versículos bíblicos. Quando você encontra ali na Bíblia que fala da estrela de Davi, nada mais ele está falando ali de uma forma simbólica do cubo de Metatron. O cubo ele tem grades, ele tem facetas e ele tem o simbolismo do governo de Deus, do governo do Espírito Santo. Dependendo do contexto que você acessou o cubo, o que você está vendo o cubo, ele tem uma mensagem. Mas vamos lá, o arcanjo Metatron, ele é um dos arcanjos ali criados por Deus, que está em plena comunhão com Deus, que não aparece o seu nome muito ali na Bíblia, como eu te falei, mas tem pistas daquilo que ele deixou, e ele deve ser um dos amigos aí de Miguel, de Gabriel e de outros arcanjos aí, como Rafael. O arcanjo Metatron ele tem a função específica de guardar muitos portais, planos espirituais, e ele praticamente é um daqueles que guarda praticamente o portal, se assim podemos falar, e o jardim do Éden. Ele é um anjo específico de governo e de ativação, que faz aí a manutenção de todo o cosmo, de todo o cosmo espiritual aí, se você quiser falar dessa forma, todo o cosmo, todo o universo sempre tem ali os seus protetores, né? E ele é um arcanjo precioso. Vamos falar até aqui, tá bom? Sobre ele, que eu quero falar um pouco sobre o cubo. O cubo, ele tem uma representação específica de ativação. Para quem começou a fazer as ativações aí, ele tem uma representação específica, porque tem o cubo, e o cubo, quando você acessa ele, você permite que o Espírito Santo de Deus te leve dentro, ele começa a te levar no tecido da criação. Você começa a ver e a entender como muitas coisas foram criadas a partir da unção, da energia, da simetria do Espírito Santo de Deus. Então, quando você entra no cubo, algumas coisas posso falar por experiências, que o Senhor já permitiu o meu espírito adentrar o cubo, e o Senhor me permitiu
vê o tecimento de algumas coisas da criação e como que a energia, a simetria do Espírito, ou a unção do Espírito, como você gostar de falar, ela dava forma a algumas coisas. Então o cubo ele tem essa função de ativar, talvez não seja só essa, possa ter outras, precisa ser experienciado ali pelo espírito da pessoa que está vivenciando aquela experiência, e ele tem o propósito de te dar uma potência maior, de ativar o seu espírito e te levar a viver algo precioso do Senhor. Quando eu falo do cubo, deixa eu trocar a palavra, coisas não, mas preciosidades que ficaram ali na Bíblia, escrito, que são semelhantes e que têm praticamente a mesma funcionalidade, porém é algumas distinções mínimas. Isso depende para a pessoa que está lendo algo, uma passagem ali bíblica, está tentando entender. Outros já conseguem ler, adentrar aquela realidade, entende que é uma realidade espiritual que existe e sabe que o espírito dela pode vivenciar. Como assim explica? Tem pessoas que estão começando, vão ler a Bíblia para entender como que funciona. Tem pessoas que já estão com seu espírito desperto e já está experienciando aquilo que já existe no plano espiritual. Toda passagem ali que está escrita na Bíblia tem uma realidade espiritual. Eu já disse isso aqui muitas vezes, mas só para te dar um norte, tá bom? Então, preciosidades semelhantes ao cubo, o candelabro que estava no tabernáculo. Eu acho que você deve encontrar ali no livro de Êxodo. O tabernáculo, Moisés viu a visão, o tabernáculo veio por meio da ação do Espírito Santo de Deus, que pediu a Moisés que ungisse artesãos, né? Um deles deve ter sido Abisalel o nome dele, e ele ali fez o candelabro, que tem algo muito parecido com o cubo. O candelabro nessa visão, ou em toda a representação espiritual, ela representa os 7 espíritos de Deus, mas também representa o espírito do homem. O candelabro, o homem espiritual, o espírito ali, seja do homem ou da mulher. O candelabro, o espírito, e as 7 chamas, 3 de cada lado, com a haste central, formando 7 hastes, 7 chamas, a representação dos 7 Espíritos de Deus. O candelabro e o cubo são parecidos. Quando João ele descreve lá no livro das Revelações a representação da árvore da vida. A árvore da vida, ela tem uma representação muito parecida, tanto com o candelabro quanto com o cubo. Por quê? Todas essas expressões que estão ali é para relembrar o homem quem ele é. E todas essas representações ali é uma forma de Deus atrair os seus filhos de volta ao estado original. Na passagem da árvore da vida, nas revelações de João, fala que a árvore ela tem um fruto para cada mês. E a folha ela traz cura para as nações. Quando você entende a funcionalidade do seu espírito, e eu quero trazer essa mensagem com amor,
tentando abrir alguns segredos que estão ali na sua frente, você pode entender com mais facilidade. Quando você tem o seu espírito habilitado, praticamente você consegue fazer aquilo que o Senhor te chamou de uma forma mais funcional, de uma forma mais prática. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que já ancorou uma virtude, uma manifestação do Espírito de Deus, ela beneficia ela e ela beneficia os mais próximos, a família, o ambiente que ela está, mas ela beneficia uma cidade, uma nação. Um exemplo, uma pessoa que ela já ancorou uma das vertentes dos frutos da árvore da vida, e você vai ver que é muito sinônimo e parecido com os frutos do Espírito, pois é praticamente uma pessoa que ancorou paz, uma pessoa que ela ancorou alegria, ela abençoa outras pessoas sem que ela abra a boca, porque a pessoa ela só ancora a paz e ela só ancora a alegria quando o espírito dela está ativo e quando ela ancorou e ela provou desse fruto, o fruto da alegria, o fruto da paz, para que você possa entender. Então funciona basicamente assim: quando você ancora a sua paz, você vai abençoar outras pessoas com a sua própria presença, porque é uma essência sua, não é porque você é melhor que a pessoa, é porque é uma essência sua, porque você é a paz, Deus te fez, Deus é paz, você é paz, só que tem uma funcionalidade. Seu espírito precisa estar ativo, você precisa comer o fruto, você precisa ancorar isso dentro de você. É fácil. Então, a árvore da vida é uma forma de reconexão do espírito ali do homem ou da mulher com Deus. A árvore da vida ela também representa o seu espírito. Tudo que você recebe de ativação, quando você entendeu quem você é, você entende que você faz parte daquilo, você faz parte da criação. Como assim? Me explica. Deus ele te fez. Deus ele fez a árvore da vida, então você também faz parte da árvore da vida. Um pedacinho seu tá lá. Um pedacinho seu também tá lá no candelabro. Você é um com a criação. Você consegue me entender? Você tem uma parte sua que está unida a Deus o tempo todo. Tem uma derecia fold, canto face. Tem uma parte sua que está unida à árvore da vida o tempo todo. Se você viu a árvore da vida, tem o seu espírito. Você tem o seu ser próprio, mas o seu espírito também é a árvore da vida. Isso é algo ainda mais profundo. Isso faz parte da unidade. Você só consegue entender isso que eu estou falando pela mente do seu espírito, sem você racionalizar muito. Você só consegue quando você prova o fruto da árvore da vida. Provar e verde não é ver, veja que o Senhor é bom. Provai e vê que o Senhor é bom, ou deguste, porque o Senhor é bom. Quando você come um fruto da árvore da vida, você pode ter certeza que você vai experienciar algo que o Senhor te levar. Há muitos frutos, no mínimo 12. E dependendo daquilo que o Senhor quer despertar em você ou quer recobrar a sua consciência, Ele vai te levar a viver algo lindo no reino. Então, quando eu falei do cubo, quando eu falo da árvore da vida, quando eu falo
do candelabro, eu não falo de mim mesmo, eu falo do nosso Pai, que está tentando nos trazer sempre uma mensagem espiritual e nos relembrar quem nós somos. O homem, ele precisa relembrar quem ele é. Ele precisa largar o egoísmo, a ganância, o orgulho. E ele só consegue fazer isso por meio do seu Espírito, por meio de Deus que está ali querendo comunicar algo a ele. E o cubo, qual que é a função do cubo? O cubo, ele tem essa função de te conectar ao quinto elemento da criação, que é o éter, que está presente em tudo, que seria o magnetismo também. O arcanjo Metatron, ele também guarda dimensões, como eu falei, e as sagradas geometrias sagradas. Todo universo ele tem geometria sagrada. Todo universo ele tem geometria sagrada. O que é geometria sagrada? A matemática de Deus, que está nas dimensões, que está nos céus, que está na terra, que está dentro de nós, que talvez nós sabemos ou não. Você já parou para pensar o moinho do seu cabelo? O que te lembra ou não? Você já conseguiu entender que o Senhor ele deixou pistas no seu corpo? A sua digital, o que te lembra? No seu corpo tem geometria sagrada. O seu espírito sabe sobre a geometria sagrada. E eu estou te falando de algo precioso e mais básico ao mesmo tempo, porque eu estou ensinando com uma linguagem humana. Não é difícil de entender. Então pense, talvez você buscando mais de Deus e o Senhor te leve dentro do cubo, para que você entenda que o seu espírito pode entrar ali e parar dentro de uma dimensão e você entender sobre os mistérios da geometria sagrada, como foi construída a Terra, e o Senhor te dá uma visão, porque todo o propósito de uma ativação é te revelar algo que Deus fez e que você é também. Então, essa é a mensagem que eu deixo aí do cubo, algo que está acontecendo muito. O cubo aparecendo como ativação. Você só precisa se permitir viver aquilo que o Senhor que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo está te mostrando. Para entrarmos no novo, vocês precisam largar o que é velho. Isso é uma decisão individual de cada um. Tá bom? Deixa esse vídeo aí para te abençoar. Espero que você tenha entendido. Bora lá. Cada dia mais buscar os segredos que Deus quer revelar ao seu coração. Fica na paz. Se esse vídeo te abençoou, compartilha ele com alguém, com algum amigo aí que precisa ouvir essa mensagem. Curte ele e bora lá. Se você vê o cubo aí, você me conta. Que eu te conto aí como eu vi também. Fica na paz. Um abraço aí. Te amo em Cristo Jesus. E glórias ao Senhor Jesus. Amém.